Boa noite, paz. André, Deus abençoe, meu amigo. Abraço, viu? Abençoe a família aí, a todo mundo. Arthur, Deus abençoe, Arthur. Esse é Arthurzinho, né? Arthurzinho. Eita glória, deixa eu pôr meu óculos agora, né? Marcelo Alves entrou. Da Cruz também. Deus abençoe, Marcelo. Deus abençoe da Cruz. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente vai entrar com tudo, né? Estamos aí a 1 minuto, a menos de 1 minuto de começar a nossa live. E hoje tem uma palavra muito forte. Muito forte. É uma das promessas que Deus ele libera sobre a nossa vida. Mais alguém? Pessoal, vão entrando. Cristiano Hermínio, 23 horas e 30 minutos. Cadê a Lohanda? Tivemos a gincana de jovens abençoada hoje, foi muito bom. Sono tá, Cristiano? Eu tô aqui pela graça. Que fosse pelo sono não tava não, né? Lohanda, Deus abençoe Lohanda, Iranete, Deus abençoe. Iranete é a primeira vez que ela entra dessa live de fevereiro, né? Então nós estamos nesse projeto, irmãos, Fevereiro Profético. Eita glória, escreve aí, Fevereiro Profético. Pastor, o que é um fevereiro profético? Fevereiro profético é tomar posse das bênçãos que Deus profetizou na nossa vida, né? Antes de continuar, deixa eu pedir um favor para vocês. Tem muita gente que entra e só entra e sai, né? Você tem a liberdade de fazer isso, não tem problema nenhum. Mas você está perdendo a bênção, né? Está sendo uma bênção essas lives. Quem deixa de receber é só você, porque tem muitas revelações bíblicas da parte de Deus para a sua vida e você não toma posse, você entra e sai. Mais uma vez, respeito, você tem liberdade de entrar e sair quando quiser, não tem problema nenhum. Mas você deixa de ganhar, né? Palavra profética para a sua vida, a palavra abençoada e algo muito forte que Jesus falou, né? Tudo aquilo que nós falarmos, que nós concordarmos acerca do céu, escuta isso, acerca do céu, Deus vai ligar lá. Então a gente aqui está falando do céu, a gente está falando de Deus, a gente está falando de Bíblia, a gente está falando de Deuteronômio 28. Deus usou Moisés para escrever. E Jesus ele disse que aquilo que nós concordamos aqui na terra, Deus vai ligar no céu. Isso é maravilhoso, irmãos. Então segura um pouquinho, a nossa live é 15 minutos só, né? Não vale a pena você sair. Então escreve aí, ó, Fevereiro Profético. E hoje eu estou profetizando a sua vida. Fevereiro Profético. Vamos continuar então. Por que Fevereiro Profético? Fevereiro tem 28 dias. As bênçãos de Deuteronômio está no capítulo 28. Isso é muito forte. Então quando eu e a pastora Jaqueline nós conversamos sobre essa visão, né? Nós concordamos aqui na terra, Deus ligou no céu e nós decidimos então, ela lá no trabalho dela, eu no meu trabalho, a gente trocando mensagens e aí na multidão de conselhos há sabedoria, não é verdade? Então a gente chegou a esse resultado aqui e eu tenho certeza que as bênçãos profetizadas
acontecerão na sua vida. Né? A mulher está passando aí atrás da câmera, mas não liga não. Então, irmãos, deixa eu explicar outra coisa. Eu estou entregando para quem for à igreja, toda quarta, esse folder. O que tem nesse folder? As promessas de Deuteronômio 28. Laís entrou, deixa eu ler direito, é só com logos, viu gente? Não tem jeito não. Cinquentão chegou. Laís Roberta, Deus abençoe, Laís. Fique aí, não sai não, porque tem bênção para sua vida, tá? Mari Alves, Deus abençoe. Abençoe a Laura, abençoe Israel. Amanhã cedo a nossa oração às 8h30, tá bom? Então, eu estou entregando isso para você. Você está entregando para quê, pastor? Para você colocar num lugar de destaque na sua casa. Por exemplo, você penteia cabelo todo dia, coloca lá no espelho. Você vai lembrar que Deus tem promessa para a sua vida. Amém? E aí no final da corrente, eu vou entregar para você, né, esqueci o nome aqui, irmão, perdoe que eu tô na idade de esquecimento, e infelizmente meu pai teve isso também, e meu irmão, mas em nome de Jesus vai dar certinho. É como se fosse um diploma, mas o nome não é diploma, ok? Como se fosse um diploma bonito, com seu nome, para você fazer um quadro e pendurar lá, seja no seu escritório, seja na sua casa, na sala, um lugar de destaque, ok? Geise, Deus abençoe, Geise, abraço, tá sumida, né? Então, vamos começar. Hoje tem uma palavra muito forte. Do primeiro dia até ontem, nós estávamos falando das bênçãos que Deus tem para você. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás o fruto do teu ventre, bendito serás o fruto da tua amassadeira, ok? Agora, olha que promessa poderosa. Versículo 7 do capítulo 28 diz assim, olha, irmão, é forte demais. Diz assim, o Senhor, pega isso aí, tá? Depois, se você quiser, pode conferir, Deuteronômio capítulo 28. Tiago Avelino, Deus abençoe, meu amigo, pastor da terceira igreja do Evangelho Quadrangular. Deus abençoe sua vida. Quem mora aí perto, fala o bairro aí pra mim, eu confundo Esperança. Acho que é Esperança, né? Quem mora aí no bairro Esperança, em região, procura lá a terceira igreja Quadrangular, pastor Tiago, pastora Ana Salícia. Quem tiver por essa região aí, pode procurá-los lá, tá bom? André, quem mais? Tem que pôr óculos, né? Andréia Almeida, Deus abençoe, Andréia. É Maria Eugênia, né, Tiago? Do Maria Eugênia, mas é tudo a mesma coisa. Maria Eugênia, Esperança, tá tudo ali. Na verdade, aquela avenida do Córrego ali é Esperança. É só você subir 2 minutinhos, você tá na igreja Quadrangular. Então, quem estiver nessa região, vou pedir a vocês que entraram para permanecer 10 minutinhos. Olha só, mais uma promessa de Deus. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra você, olha que bênção, sejam derrotados. Olha que especial. Na presença de vocês. Acabou? E se por um caminho eles vierem contra você, por 7 caminhos eles fugirão. Para entrar, para te atacar é só um caminho, mas para fugir de você são 7 caminhos. Sabe que 7 é o número profético, 7 é o número de Deus, não é? Então, vou repetir para ficar bem forte, para você entender bem pausadamente.
Moisés, através da inspiração do Espírito Santo, diz ao povo de Israel assim: o Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. E se por um caminho eles vierem, por 7 caminhos fugirão. Isso é profético, irmão. Isso é profético para a nossa vida. E não estranha, não, irmãos. Existem pessoas que falam que gostam de você. Existem pessoas que te elogiam em público, mas em particular te detona. Eu fiquei sabendo agora há pouco que uma pessoa que eu admirava muito, uma pessoa que eu respeitava muito, sempre elogiei em público, na rádio, né? E chegou aqui agora a notícia de que ele está fazendo a cabeça de um adolescente e de um jovem da igreja, contra mim, contra a igreja do Evangelho Quadrangular, contra aquilo que nós ensinamos. É muito triste, irmãos. Então, como que eu fiquei sabendo disso? Porque graças a Deus a minha filha é muito influente na igreja, e os jovens que não, às vezes adolescente que fica com medo de chegar perto de mim, né, para falar, falam para ela. E ela, né, comentou comigo. Mas a gente que procura estruturar na palavra, a gente fica triste, mas não vai ligar para isso. Porque o derrotado é que perde tempo com discutir com o derrotado. A pessoa que fala mal de mim simplesmente é um invejoso, é um derrotado, não conseguiu chegar onde eu cheguei, jamais conseguirá chegar. Por quê? Porque quando você levanta contra o ungido do Senhor, você está lascado, irmão. Então, vou liberar uma palavra profética, né? Que Deus seja juiz entre as coisas que Ele está falando contra mim, não é verdade? Ele é tão covarde que ele não chega para um adulto, ele chega para uma criança de 9 anos e chega para um adolescente de 15 anos. Não é homem para chegar diante de mim ou de querer influenciar um adulto, porque, na verdade, eu até falei com a minha filha, ele não é assim. Ainda defendi ele. Eu falei, é Satanás que está falando na boca dele. Porque se Satanás falou na boca de Pedro, não vai falar na boca de um qualquer? Não é verdade? Então, por que eu estou falando isso? Que por 7 caminhos, por um caminho o inimigo vier contra você, por 7 caminhos ele sairá. O Senhor fará com que seus inimigos que se levantarem contra você sejam derrotados na sua presença. Então, escute isso, você que está me ouvindo aqui. Uma pessoa, quando ela se levanta contra um homem de Deus, independente se a denominação dela é uma, a Bíblia é a mesma. Independente se o entendimento bíblico dele não concorda com o meu entendimento bíblico, ele jamais pode querer fazer a cabeça de uma criança e de um adolescente contra o pastor dela. E eu já estou liberando essa palavra aqui. Se esses 2 meninos ficar com a cabeça confusa e desviar, essa pessoa vai pagar pelo sangue dela. Vai pagar pelo sangue dessas pessoas. Porque uma criança, ela não tem discernimento. Ela está na igreja, daí a pouco ela chega diante de um professor e o professor começa a falar mal do pastor dela, começa a falar mal da igreja dela, começa a falar que os hinos que é cantado na igreja é tudo demônio. Como que a cabeça de uma criança fica? O menino chegou a falar que não quer mais tocar na igreja. Você acha que Deus está aceitando isso desse rapaz? Principalmente ele, que tem 2 filhos? Você acha que Deus está recebendo isso? Está recebendo como uma pessoa, como boca maldita.
né? E eu falo mais uma vez, tomara que ele escute isso. Não vou falar o nome dele para não envergonhá-lo, mas eu poderia falar, mas não vou falar, porque realmente Deus ensinou a ser simples, mas não ficar olhando para baixo. Entendeu? Quem está abaixo de nós, irmão, deixa falar. Só que eu estou preocupado é com a alma dessas crianças. Entendeu? Porque o menino entra em parafuso. Aí o menino, o que acontece? Desvia. Desvia. E quando uma pessoa que já é da igreja, ela desvia, a própria Bíblia diz que é muito difícil ela recomeçar. É muito difícil. E meu irmão, ore para essas pessoas não desviarem, porque você vai pagar pelo sangue dela. Não tenho dúvida nisso. Ok? Então, é isso que acontece. Os inimigos, eles se levantam contra você, não tem coragem de levantar contra você na sua frente, mas levanta nas suas costas. Fala mal de você no seu trabalho, fala mal de você com pessoas que você respeita, que você gosta, fala mal de você para outras pessoas, para pessoas que te admiram. Só que quem vai perder com isso? O boca do inferno vai perder com isso. Não vai ganhar nada, irmãos. Não vai ganhar nada. Ele vai perder duas vezes. Duas vezes. Primeiro, porque ele está desviando duas crianças. Ok? Segundo, ele se levanta contra o profeta e contra o ministério, ele está se levantando contra Deus. E eu fico com pena, né? Então, talvez a gente ache que os nossos inimigos, eles são aqueles que têm coragem. Irmão, é muito melhor você lidar com o inimigo que te xinga na sua frente, que não concorda com você na sua frente, que discorda de você, mas tá ali, ó, cara a cara com você. Esses inimigos são os mais fáceis de lidar com eles, porque são inimigos corajosos. Agora, os inimigos covardes, eles falam mal da sua família. Mãe, Minizinha, Deus abençoe minha filha. Olha, o pior tipo de pessoa é o que tem desvio de caráter. A pessoa que tem desvio de caráter, ela na sua frente te cumprimenta, te abraça, mas nas suas costas ela desce a lenha. Porque talvez ela queria ser como você, mas não consegue. Deus escolheu você, Deus não escolheu ela. Deus escolheu cada um para um tipo de coisa. E talvez a pessoa queria ter sido escolhida para ocupar o seu lugar, mas ela não foi escolhida, porque quem te levantou foi Deus. Então, se esses inimigos, eles vierem contra você por um caminho, eles vão ter que se virar e vai ter que fugir para o 7. Prestou atenção? Se eles vieram para o caminho, é porque eles conhecem só um caminho, que é o caminho de falar mal pelas costas, que é o caminho de querer amaldiçoar, que é o caminho de querer puxar o seu tapete, que é o caminho de querer o que Deus te deu, né? Esse caminho. Mas quando ele chegar diante de você, a Bíblia diz que ele será derrotado na sua presença. Isso não é lançar maldição, é a Bíblia que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Então, eles vão ter que se virar, mas eles vão ter que inventar 7 caminhos para fugir. Não vai ter jeito. Vão ter que se virar. E quanto mais esses inimigos eles tentam puxar o seu tapete, mais Deus te honra. É maravilha, hein? O que seria de nós sem os nossos inimigos? O que seria de nós sem aquelas pessoas que ficam falando mal da gente? Não é verdade? Porque eu sempre falei assim na igreja. Os meus membros sabem. Falei, irmão, quer falar mal de mim? Fala muito, não fala pouco não. Porque falar mal de mim para mim é vitamina. Eu sempre falei isso na igreja. Quanto mais fala, mais eu fico forte. Quanto mais fala, mais eu cresço. Então fala, não fala pouco não. Fala todo dia, fala o dia inteiro, fala muito. Porque você está colaborando com o meu sucesso. É isso, irmão. Está colaborando
A pessoa que fala de você, não fica com raiva dela, não. Fala com ela, ó, eu não... Pode falar, mas fala o dia inteiro. Fala todo dia. Fala mal mesmo. Porque quanto mais você fala mal, Deus me honra. Então deixa pra lá, irmão, essas pessoas que falam mal. A gente não vai deixar de ficar triste, porque é natural da gente. Na verdade, principalmente uma pessoa que sempre te elogiou perto das outras pessoas. Não é verdade? E aí, você fica chateado, que a gente é ser humano. Mas no mundo espiritual, irmão, fala mesmo, fala muito. Não fala pouco, não. Porque a sua maldição está se transformando em bênção. Lembra de José? Os irmãos de José falavam mal dele. Os irmãos de José odiavam ele, porque a Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que todos os outros irmãos. Eles tramavam contra José. A Bíblia diz que eles não viviam pacificamente com José. Eles não davam paz para José. E todo mundo conhece a história. Ele foi jogado no buraco, mas Deus o exaltou. Uma carruagem de midianitas vieram e compraram ele. E venderam como escravo. E ele, como escravo, prosperou mais do que os irmãos dele, como livres. Não é? Deus encheu os olhos do patrão dele de graça sobre ele, a ponto do patrão dele falar assim: olha, José, eu vejo a mão de Deus em você. Tudo que é meu está em suas mãos, fora a minha esposa, mas tudo que é meu, administre do jeito que você quiser. Eita glória, hein? Não é? E o tempo passa, se torna governador do Egito, e aí nasce o primeiro filho, e ele coloca o nome do primeiro filho de Manassés e fala assim: Deus apagou da minha memória o meu passado de sofrimento. Segundo filho vem, e ele diz assim: esse se chamará Efraim, porque Deus transformou o mal em bênção. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, irmão, não briga com ninguém que está falando de você, não. Não briga com o inimigo que se levanta contra você, não, porque se você é escolhido de Deus, isso é um problema de Deus com aquela pessoa. Você não precisa fazer nada. O próprio Deus vai fazer por você. Amém? Deixa eu ler alguns comentários aqui, porque é falta de educação você não lê. A André, meu amigo, está dizendo aqui: clara de ovo, quanto mais bate, mais cresce. Isso mesmo, e mais enrijece, né? Mais uma pessoa falou, Rosilene Soares, Deus abençoe, Rosilene. Maiara, André falou aqui: lembro da história que o Senhor falou no ITQ, sobre o casal que a esposa não queria deixar ele para a igreja. É cada história, né? André foi meu aluno no seminário, Deus abençoe, está firme na igreja, eita glória. Irmãos, um abração para vocês. Eu espero que o Espírito Santo, ele revele para você a verdade daquilo que eu tenho falado, né? E que você tenha um domingo abençoado, um domingo próspero. Não esquecendo que quarta-feira agora nós iniciaremos a corrente do fevereiro profético. E você já começou. Aqui são todos os dias às 23h30, na igreja todas as quartas. Tá bom? Meu muito obrigado para você que me deu essa moralzinha aí, me acompanhou. Compartilhe isso aí, porque muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço.